Então vamos serenar nosso coração, a nossa mente. Vamos respirar profundamente. E vamos num só pensamento nos conectar com Deus, com Jesus, com nossos bons amigos que estão aqui hoje nos recepcionando, nos amparando. Aonde temos mais um Evangelho no lar. Queridos irmãos, que Jesus nos abençoe em mais um encontro desta tarde. Vamos acalmando, serenando nossos pensamentos e elevando ao alto. Vamos agradecer a Deus e a Jesus por tudo que temos em nossas vidas, pela oportunidade de mais um dia, pelo sol, pela chuva, pela noite, enfim, por tudo que nos rodeia, pela natureza, pela terra. Obrigada, Senhor, por nossos familiares, pela casa que temos, por nossos empregos e oportunidades. E assim, sentindo-nos gratos com tudo e com todos, vamos pedindo a Jesus que permita que nossos mentores espirituais estejam aqui conosco neste nosso encontro de coração. Que Jesus possa infundir em nossos corações o desejo de ajudarmos sempre a todos os que nos cercam, dar-nos forças para lutarmos em benefício de nossa própria regeneração, dar-nos fé para que possamos reconhecer a bondade do Pai em todos os acontecimentos e paciências nas tarefas difíceis. E assim, Senhor, em Teu nome, damos início a mais um encontro do nosso Evangelho no Lar de Luz. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Nossa mensagem de hoje à tarde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ele nos fala sobre perdoa sempre. Auxilia aos outros sem a preocupação de receber o amparo alheio. Tudo aquilo que fizermos agora será aquilo que colheremos depois. Consideremos, porém, que a fim de sanar os desajustes na engrenagem do nosso relacionamento recíproco, o Senhor nos concede a bênção da compaixão. Se anotas a presença de amigos candidatos ao discernimento maior com as falhas naturais pelas quais se identificam, compadece-te deles e ampara-os com as forças ao teu alcance. Abraça o trabalho do bem aos outros com alegria. Aprende a colocar com o bem do próximo na convicção de que ninguém progride a sós. Trabalha e serve constantemente. Certifica-te de que onde o pensamento positivo do bem prevaleça, aí brilha o caminho do aperfeiçoamento de nossas almas para Deus, fortalecendo-nos para que estejamos na realização do melhor. Em qualquer situação difícil, aparentemente insolúvel, usa mais paciência, porque a paciência é construção da alma sobre os alicerces da fé em Deus, e aplicando mais paciência onde estiveres em qualquer ou quaisquer atribulações ou tribulações que porventura te apareçam, claramente vencerás. Então essa é a nossa mensagem de hoje à tarde, onde nos fala sobre perdoar, paciência, tolerância. Ultimamente nós temos falado muito sobre isso aqui nos nossos estudos, né? Principalmente paciência. Como é difícil
Como é complicado para algumas pessoas, né? Trabalhar ainda esse sentimento, tolerar, respeitar, saber esperar. Tem pessoas que não têm paciência, tem pessoas que não sabem esperar, tem pessoas que querem tudo para ontem, né? E a gente sabe que existe uma ordem, né? Uma classificação, eu acredito que seja essa palavra, para tudo aquilo que queremos realizar, idealizar. Então, o tema de hoje, bem-vindo, Hermes. O nosso tema de hoje, do nosso Evangelho, capítulo 5, fala sobre também a resignação, né? Essa resignação, muitas vezes, nós precisamos passar por algumas dificuldades, né? Quase todos nós já passamos ou estamos passando, e temos que ter a disciplina de saber encarar aquele problema, seja doença, seja sofrimento, amores, paixões, raiva, enfim, tudo aquilo que ainda para nós é necessário no nosso dia a dia para que a gente possa ter uma evolução, para que a gente possa ter um desprendimento de coisas ainda que trazemos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. Então, vou ler aqui o nosso Evangelho e depois nós vamos fazer uma explanação sobre esse tema de hoje. E vamos aqui, depois da leitura, vocês podem participar na área de texto, pode colocar suas ideias, aquilo que vocês acham que está certo, aquilo que está errado, e com certeza nós vamos poder nos ajudar uns aos outros. Não esquecendo que o nosso Evangelho no Lar, o intuito é para que a gente possa, nessa data, nesse dia, nesse horário, a gente possa nos harmonizar dentro do nosso lar. E sempre, sempre quando nós nos preparamos para esse evento, que eu digo esse banquete, né, às quintas-feiras, a gente coloca a água para ser fluidificada, a gente pede que os bons amigos possam adentrar dentro do nosso lar, né? Os socorristas, médicos, enfermeiros, a gente vai já mentalizar não só os nossos que amamos, mas todos aqueles que desconhecemos, aqueles que a gente sabe que são os nossos desafetos, que esses são prioridade. Boa tarde, Ana. Seja bem-vinda. Então, esses irmãos são prioridade, tem que estar no topo da nossa lista, para que eles sejam os primeiros a serem atendidos, primeiros a serem socorridos, né, pelo planeta Terra todo. Então, esse é o nosso intuito, às quintas-feiras, de estarmos nos conectando num só pensamento, para que a gente possa estar na mesma frequência e sermos receptivos com esses bons amigos, com esse mentor que conduz a nossa sala, Bezerra de Menezes, com a sua equipe médica. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, motivos de resignação. O que para muitos essa palavra ainda é desconhecida? Por que tem que ser assim, né? Por que eu escolhi passar por essa resignação? Por que eu escolhi de outra forma? E o Evangelho vai nos dizer quais os cuidados que nós temos que ter, como que nós podemos enfrentar, como que nós podemos buscar o equilíbrio emocional, enfim. Então, lá no item 12, Kardec vai nos dizer que, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Então, Jesus refere-se à recompensa que terão aqueles que sofrem de maneira resignada, pois compreendem que o sofrimento atual está ligado a erros que cometeram em outras vidas. Sendo assim, sofrer de forma resignada é sempre o início da cura.
Essas palavras podem também ser entendidas da seguinte maneira: devemos nos sentir gratos por sofrer, uma vez que as dores de hoje são o resgate dos nossos erros cometidos em existências anteriores. O sofrimento sempre é uma oportunidade abençoada para a correção desses erros. Eis porque feliz aquele que salda seus débitos com a justiça de Deus. As dores suportadas pacientemente na terra nos pouparão séculos de sofrimento na vida futura. Devemos ser gratos a Deus por nos conceder oportunidades de resgatar nossas dívidas, permitindo pagá-las no presente, o que nos assegurará tranquilidade no futuro. O homem que sofre assemelha-se ao que deve uma imensa quantia, e seu credor lhe diz: se você me pagar hoje mesmo a 100ª parte do que me deve, vou lhe dar a quitação de toda a dívida e estará livre. Caso contrário, vou cobrar até que você me pague o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz em pagar somente a 100ª parte do que deve, mesmo sabendo que vai passar por privações? Em vez de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Esse é o sentido da palavra. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São gratos, pois estão pagando suas dívidas e depois de pagá-las ficarão livres. Porém, se ao quitarem inteiramente o débito de um lado, se endividarem de outro, aumentarão o tempo necessário para a sua libertação. Cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta contra as leis divinas que não crie a necessidade de reparação. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Não se submeter à vontade de Deus está entre as primeiras das faltas que o homem pode cometer. Quando não aceita as aflições com resignação como algo de que fato merece e ainda acusa o Criador de injusto, está contraindo novas dívidas, perdendo assim os benefícios que a lição do sofrimento poderia lhe trazer. Quem procede assim tem que recomeçar como aquele que paga ao seu credor algumas parcelas e ao mesmo tempo contrai com ele novos débitos. Quando retorna ao mundo espiritual, o homem se assemelha a um operário no dia do pagamento. Para uns o Senhor dirá: aqui está a recompensa pela sua jornada de trabalho. Para aquele que viveu na terra de maneira ociosa, cuja felicidade estava nos gozos terrenos e na satisfação de seu amor próprio, o Senhor dirá: a você nada cabe, pois já recebeu na terra seu salário. Vá e recomece sua tarefa. No nosso item 13, que é pequenininho, nos diz: pela maneira de encarar a vida na terra, o homem pode suavizar ou agravar a amargura das suas provas. Ele sofrerá mais se acreditar numa duração mais longa para seu sofrimento. Se conseguir enxergar a vida terrena como algo muito breve, passará bem depressa. A certeza em um futuro mais feliz ajuda a encorajá-lo. Em vez de se lamentar, agradecerá aos céus as dores que o fazem avançar. A vida corpórea, ao contrário, parece interminável para as pessoas que só valorizam a matéria, e a dor cai sobre elas com todo o seu peso.
Encarar a vida terrena levando em conta o aspecto espiritual ajuda a diminuir a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere seus desejos e contente com sua posição sem invejar a dos outros. E sente que suas decepções ficam atenuadas, assim o homem adquire uma calma, uma resignação muito úteis à saúde do corpo e da alma, ao passo que, pela inveja, pelos ciúmes e pela ambição, ele tortura-se voluntariamente, aumentando ainda mais as misérias e as angústias de sua curta existência. Esse capítulo 5, item 12, 13, olha, ele é muito claro. Só não entende realmente quem não quer, né, meus amados? Vocês concordam? Que ele é bem claro, sem rodeio nenhum. Vocês estão... Dudu, seja bem-vindo. Sofia, querida, um abraço. Sol, bem-vinda, querida. Pois é. E agora, vamos ver se realmente nós entendemos o que essa mensagem nos disse nessa tarde. Quero fazer uma perguntinha. Pelas palavras de Jesus, pode-se deduzir que todos os aflitos serão consolados? O que vocês acham? Todos os aflitos serão consolados? Sim ou não? Nem sempre. Será, Dudu? Que todos serão consolados? Vamos pensar. Vocês concordam que o Carlos, sim, depende da não, não existe depende. Sim, um dia serão. Tudo bem, mas presta bem atenção na minha pergunta. Pelas palavras de Jesus, pode-se deduzir que todos os aflitos serão consolados? Muito bem, Dudu. Agora sim. Agora eles não serão. Por quê? Somente os que sofrem resignadamente, aceitando a dor, não como castigo, mas como corretivo dos erros do passado. Então Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento. Então eu vou ter que me conscientizar primeiro que aquilo que eu estou passando, eu tenho que ter tipo uma postura, eu tenho que ir em busca. É que nem que a gente sempre fala aqui na sala. Vamos tirar o pijama, vamos à luta, vamos ficar até quando reclamando da vida. É como quando a gente tem uma dorzinha, né? E a gente sabe que aquela dor, eu vou ter que aprender a conviver com ela o resto da vida. Então tem pessoas que vão usar daquela dor, às vezes, para não fazer nada. E só criticar e lamentar e dizer que Deus não é justo. Então isso não é ser resignado. É ser uma pessoa chorosa, vai usar aquilo como uma bengala, como uma válvula de escape, para não ter uma vida normal como qualquer outro. Claro, nós vamos ter que suportar, saber lidar com aquilo ali, saber lidar com aquela doença, né? Saber lidar com a dor, saber lidar com outras coisas. Então, para que a gente saiba lidar com isso, nós temos que também buscar o entendimento, nós temos que buscar também o esclarecimento para que a gente trabalhe aquela revolta que ainda existe dentro de nós, né, do que está acontecendo. Pois é, né, Dudu? O Dudu está nos colocando, né, que as pessoas que ficam lá só, vida, céus, azar, tudo dá errado comigo. E a gente passa a ser uma vítima, né? A gente quer ser sempre uma vítima. Então, de que forma, meus amados, o sofrimento pode ser traduzido por felicidade?
Que forma nós podemos traduzir todo esse sofrimento, né, por felicidade? O que vocês acham? Será que não seria essa felicidade nós transformar as dores de hoje, o resgate de nossas dívidas passadas, o sofrimento, né? Ele constitui forma de oportunidades abençoada, né, da quitação. Do que é essa quitação? Daquelas dívidas do passado. Portanto, é feliz aquele que dá saída, né, seus débitos com a justiça divina. Então eu vou lá, vou saldar aquelas minhas duplicatas que já estão vencidas, né? Vou zerar aquela uma duplicata, já não estou mais em dívida, né? Com a justiça divina. Tô limpo, tô zerado, para que na próxima reencarnação eu não precise mais, né, sofrer, pagar por aquele erro. Isso, a Honóris nos diz que quando nós aceitamos ou trabalhamos as nossas dificuldades sem reclamar. O Hermes também nos diz que quem sofre com resignação alcança um grau mais elevado em sua evolução. Eu acredito nisso sim, Hermes, né? Só que a gente tem que ter força de vontade, a gente tem que trabalhar esse lado, né, dos medos, da raiva, da revolta, que nem diz o Dudu ali, ó céus, ó azar, né, que a gente fica só ali emanando palavras pesadas, palavras agressivas, e a gente cria no nosso ambiente, do nosso lar, do trabalho, até mesmo na casa espírita, aquela negatividade. Tudo fica negativo, a gente se torna uma pessoa pesada, uma pessoa amarga, uma pessoa feia, né? Como diz também, completando aqui o Hermes, esse é o problema das pessoas, né? Ninguém gosta de sofrer. Sim, porque nós não estamos preparados. A gente, quando está lá se preparando para reencarnar, que a gente olha lá e diz assim, ó, nossa, eu vou tirar de letra tudo isso aí. Vou levar lá as 50 duplicatas para resgatar. Quero vir em perneta, sem olho, mendigo, pobre. Mas a gente, quando chega aqui, né, a gente, puxa vida, né? Quem disse que eu pedi para Deus? A gente ouve muitas pessoas dizendo isso, né? Eu nunca pedi para Deus para vir pobre desse jeito, né? Doente, sequelado. Por quê? Se a gente lembrasse, nós iríamos manipular muitas coisas, nós não iríamos cumprir com devida resignação. É como quando a gente é pequena, a gente lembra, eu lembro pelo menos isso, né? Que a gente ouvia da mãe da gente. E eu me lembro que eu também ensinava assim a minha filha, a gente dizia, não bota o dedo aí na tomada que tu vai levar choque, né? Não bota, até que um dia a criança leva aquele choque e a gente nunca mais vai botar o dedo naquele buraco porque sabe que aquilo ali vai doer. Então muitas vezes nós precisamos levar esses choques, né? Para que a gente não venha cometer de novo os mesmos erros. E tem pessoas que mesmo levando esses choques, né, ainda cometem muitas brutalidades para consigo mesmo. Então, maldizer o sofrimento é abdicar o homem do único remédio que lhe permite a conquista da felicidade. Então, esse é o caminho que nós temos, que foi nos dado a permissão, né, através da resignação, de curar as nossas chagas, mas tratar de dentro para fora. Não adianta eu ir lá, passar uma pomadinha em cima daquela da ferida, que vai só criar uma casca, e lá dentro vai estar aquela pele viva ainda sensível. E assim somos nós. Temos esses melindres, essas melancolias, doenças, tanto física como no nosso espiritual, que ainda atacam,
nos atacam de formas lentas, silenciosas, que a gente nem imagina, porque hoje eu estou bem, hoje eu estou feliz, mas amanhã basta acontecer alguma coisa muito pesada, muito séria, que aquilo aflora dentro de nós, né, aquela ferida, né, cai a casca, que a gente vai ver que a gente não estava realmente totalmente preparados, a gente não eliminou tudo aquilo que era necessário para o nosso desapego, para que a gente possa virar a página, vamos dizer assim. Então, há outra razão para que nos resignemos diante do sofrimento, meus amados? Vocês acreditam que possa existir uma outra razão para que nós resignemos diante do sofrimento? O que vocês acham? O que vocês acham? Existe uma outra razão, né? Vocês conhecem, vocês acham que pode ter um outro caminho, uma outra solução que a gente possa melhorar diante de outro sofrimento? Então eu digo para vocês que sim, porque o sofrimento resignado permite ainda que apreciemos nossa caminhada para Deus. As dores da terra, quando suportadas pacientemente, nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Basta agir no bem, como diz o Hermes. Mas não basta, às vezes, tu agir no bem para com teu próximo e esquecer de si mesmo. Às vezes a gente é um carrasco para si, né? Fica lá se torturando, né? Ficando mais ainda, carregando dentro de si, né? Às vezes a gente tenta para com os outros ser algo que não consegue ser para si. Então, esse sofrimento, eu posso ensinar as outras pessoas a encontrar o caminho do bem, mas eu ainda não consigo resgatar, né? Eliminar, expulsar, né? Sentimentos que ainda me ferem, que me machucam. Então, o sofrimento, quanto mais incisivo, mais evidencia a proximidade da cura. Razão suficiente para com o suportemos com a resignação. O que quer dizer isso? Quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu trabalhar o meu equilíbrio emocional, quanto mais eu buscar dentro de mim a minha reforma íntima, né? Eu vou começar a aprender e também vou saber lidar com as dificuldades, sejam minhas e sejam dos meus mais próximos. E a Norris diz, a libertação de si mesmo. E é difícil isso, né, Norris? Porque ainda nós não conseguimos nos libertar de muitas coisas. Então nós temos que dar passo a passo. Não querer nos mudar por todo. O que seria prioridade hoje que para mim eu preciso todo dia trabalhar um pouquinho, né? O que mais me incomoda hoje? Então, hoje me incomoda abrir a janela e contemplar a natureza. Então, hoje eu vou aprender a abrir a janela e dizer que dia lindo, mesmo que esteja chovendo, e se tiver calor, que dia maravilhoso. Então, é aprender consigo mesmo essa mudança interior, a aceitação e buscar o equilíbrio para que a gente possa todos os dias deixar grifado ali, trabalhando na nossa mente, no nosso psique, aquela palavrinha de motivação. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Então, além do sofrimento, né? Como eu disse, se a gente consegue, através da resignação, mudar os nossos hábitos, e aí o Hermes falou que agir no bem. Então, quando nós agindo em benefício do próximo, né, seja material, seja moralmente, nós também vamos estar somando energias positivas
para nós, né? Então, para ser feliz, meus amados, não basta o sofrimento resignado, né? É necessário também o exercício do bem em favor do próximo. Então, se eu sei que isso está me fazendo bem, eu tenho que colocar em prática no meu dia a dia, para me poder ver se eu estou realmente afiada, se eu estou realmente conseguindo praticar aquilo que eu estou exercitando dentro de mim, se aquilo que eu estou lendo nas obras básicas, o Evangelho que está me falando aqui hoje sobre a resignação, será que eu estou conseguindo ser uma boa aluna? Então hoje eu vou estar num grupo lá na Casa Espírita e vai acontecer alguns fatos que ali eu vou ver se eu consigo colocar em ação aquilo tudo que eu busco como aprendizado. É no meio, no convívio com outras pessoas que nós vamos nos deparar se realmente o que eu estou buscando como aprendizado eu tenho condições de praticar. Então, o que ocorre, meus amados, com aquele que não sofre resignadamente? Vocês têm ideia? O que ocorre com aquele que não sofre resignadamente? Vocês saberiam me dizer? Hello? O Fernando diz, entra em pânico. O Carlos diz, perde uma oportunidade de resgatar os débitos. O Hermes diz, sofre duplamente. A Cris diz, acredito que terá que voltar e recomeçar tudo de novo. Aí o Carlos diz, sinônimo de orgulho. Mas será, Cris, que eu volto, recomeço tudo de novo? Ou recomeço da onde eu parei? O André diz, demora mais tempo no sofrimento, podendo até cometer suicídio. Verdade, verdade, Fernando. E a gente tem assistido muito isso, né? Então, a Cris botou ali de onde parou. Então, eu fiz uma pergunta, o que ocorre com aquele que não sofre resignadamente? Vários irmãos aqui na sala nos deu a sua opinião, né? Como, né? Talvez nós mesmos agiríamos dessa forma, ou pensamos ainda dessa forma, né? Ou traduzimos desta forma. Então, mostra-se, né, meus amados, que resignado com sofrimento é tornar-se insubmisso à vontade de Deus, que assim age ao invés de saldar seus débitos, nova dívida contrai, edificando um futuro tormentoso. Então, cada um colocou, a gente faz aí um agrupamento de sentimentos que vai se resultar no que eu estou dizendo para vocês. Então, quando nós fugimos às leis de Deus, à vontade de Deus, em vez de nós saldarmos as nossas dívidas, nós vamos acumular. E a Honores diz que aí nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Então, vamos ter que recomeçar, absolutamente como se há um credor que nos atormenta, pagássemos de novo por empréstimo. É como eu pegar um dinheiro emprestado com a Dulce, R$10, e eu não vou pagar, vou ficar 1 ano. E aí vai juro sobre juro, né? Vou ter que pagar aqueles 10 e mais os juros. E cada vez, se eu não pagar e voltar e achar que sou vítima, não, eu não devo para a Dulce. Ela emprestou porque ela quis. Não, tu pediste. Talvez tu até implorou para que ela te emprestasse. Talvez ela até tirou dela o que ela não tinha
abriu mão, deixou de pagar uma conta dela para te emprestar, então tu está criando uma dívida maior, porque tu não está sendo correto. E assim somos nós, com aquilo que assumimos perante a espiritualidade, antes de reencarnar, né? Que vamos sim, temos força suficiente, conhecemos as leis, estudamos antes de reencarnar, porque ninguém vem direto do umbral para a Terra sem ter um pouquinho de conhecimento e esclarecimento sobre os seus tormentos, sobre as suas dívidas, tudo aquilo que adquiriu é passado para nós, é mostrado para nós antes de nós retornarmos, né? Então, somos conscientes, sim, antes de voltarmos. Mas quando chegamos aqui, nós não somos mais conscientes. Mas tudo está adormecido na nossa consciência. Por isso que muitas vezes a gente vai para a espiritualidade, ganha lá nos chamado uma atenção, nos falam, puxa vida, irmã Rosane, tu vai continuar de novo com esse mesmo erro, batendo na mesma tecla? Tu vai ter que repetir de ano, e aí às vezes a gente volta, assim, parece que a gente teve um sonho que não consegue definir, a gente fica um pouco triste, desmotivada, né? Meio assim, abalada. E por quê? A gente se chateia. Puxa vida, de novo errando, né? É que nem quando alguém te chama atenção no teu trabalho, que tu fez alguma coisa errada, a gente fica até toda desconcertada, fica chateada, às vezes fica até com raiva, né, daquela pessoa. Mas quando é chamado a atenção com carinho, com amorosidade, nós temos que saber também ter olhar com bons olhos essas oportunidades. Mas infelizmente ainda nós temos a malícia, a mágoa, a raiva, o rancor, quando alguém vem e sutilmente nos fala alguma coisa que estamos errando, né? Porque quem ama de verdade, quem realmente diz que é amigo do outro, nunca vai querer ver o seu amigo sofrendo, passando por uma dificuldade que nós, aos olhos do homem, né, se a gente tem a condição de mostrar, Hermes, tu não faz isso, quem sabe depois tu vai te arrepender. Aí o Ernest, como que eu não vi isso? Obrigada por ter me alertado, né? Então nós temos que aproveitar essas oportunidades, principalmente quando estamos em grupo de estudo, grupos de trabalho, grupo de seja qual for, de confraternização, grupo familiar, não importa. É saber olhar tudo que está à sua volta, né? E a gente ali, naquele momento, agradecer a oportunidade que está sendo dada para nós de estarmos naquele momento com aquelas pessoas, né? Talvez umas ainda brutas, outras mais evoluídas, outras com mais entendimento. É saber tirar um pouquinho de cada uma aquilo que nós precisamos. Então, aquele que encara a vida terrena sobre o prisma da vida espiritual passa a ver o sofrimento como algo passageiro e, portanto, mais suportável, e ele importa mais o futuro promissor, né, que se avizinha. Então, é como eu digo, eu falo por mim, tá? Por exemplo, eu passando pela essa situação toda minha física, que eu tive dores, assim, crises terríveis, e eu achava assim que eu nunca mais ia ter que aprender a conviver 24 horas com aquela dor assim direto. E aí um dia eu peguei conversando com Deus, eu disse: ai Deus, por favor, me ajuda, né? Que eu posso até ter o problema, mas que eu não tenha dor, que eu possa ter uma vida normal, caminhar, pentear meu cabelo, tomar meu banho, fazer as minhas coisas, mas sem a dor. Eu posso ter dor, mas não dessa forma. Então, e eu sempre dizia assim: ai Deus, eu tenho certeza absoluta que tudo isso vai passar, que lá na frente tem algo muito melhor para mim. Se hoje eu estou passando por essa dor terrível, mas era uma dor terrível, eu sei que amanhã ou depois tem algo bem melhor para mim. E eu sempre acreditei nisso. Então, isso me dá força para mim não cair no desânimo,
né, de desistir das coisas, do compromisso que assumimos, né, de desistir de viver, como colocou lá em cima o nosso amigo Fernando, que muitas vezes as pessoas acabam comentando suicídio, porque acham que não pode mais caminhar, não pode mais mexer os braços, para que viver? Não sabe lidar com aquela situação. E nós, por sermos conhecedores, sabemos o que leva uma pessoa e aonde essa pessoa vai parar quando comete o suicídio, quando acaba desistindo da sua própria vida, né? É complicado, mas também tem pessoas que cometem aquele suicídio de não querer viver, mas não se mata. Aquelas pessoas que ficam alienadas, pessoas que entram em depressão. Também é um suicídio, porque elas ficam no mundo delas, elas não querem sair mais de casa, tomam remédios fortes, ficam só no seu quarto, né? E a gente tem visto isso muito em noticiários, pessoas que acabam se envolvendo, tendo apego com coisas que não é real, criam, né, uma fantasia dentro dela. Então nós precisamos conviver com outras pessoas. Precisamos, né? Porque aí entra outros vícios. Às vezes a gente diz assim, mas puxa vida, até o ano passado essa pessoa era maravilhosa, nunca se envolveu com nada, meiga, carinhosa, não tinha nenhum tipo de vício. O que aconteceu? Ela decaiu, começou a se drogar, começou a entrar em depressão, começou a se agredir, começou, né, regrediu totalmente. E a gente pergunta, mas será que ela no passado, ela já não tinha algo, né, fatos na vida dela, e que hoje, nessa idade dela, de 30 anos, aquilo aflorou, e aonde a gente tem que estar mais atento com pessoas que a gente ama, né? São períodos que todo mundo passa na sua vida, que eu sempre digo, eu acho que cada idade, cada fase da nossa vida é um amadurecimento, é uma conquista, e nós temos que estar sempre atentos com a nossa mudança, porque a gente se conhece, a gente sabe quando algo está errado. A gente sabe que aquilo, opa, eu não sou assim, porque eu tô agressiva, porque eu tô assim, né? Então, a nossa amiga Laura nos coloca aqui na área de texto, meu grande medo no momento é que tá meio claustrofóbico viver como mulher. Parece que estamos perdendo o direito de ir e vir. Hoje aqui no Rio de Janeiro, uma mulher foi estuprada por 30 homens. Pois a gente tem assistido, sabe, Laura? A gente liga assim a TV e a gente tem visto coisas assim absurdas. E a gente quer uma resposta, sabe? A gente fica ali, ó, pensando, buscando nos estudos, porquê de tudo isso, né? E esses dias, assim, eu escutei um áudio recente do Divaldo, que as pessoas estão questionando muito ele por ele ser uma pessoa bastante conhecida, por ele ser uma pessoa assim que sempre nos passa muitas mensagens fortes, firmes, convicta com aquilo que está por vir, com o que pode se melhorar, né? Então ele esses dias deu uma entrevista que perguntaram por que está acontecendo tudo isso, né, no Brasil. Toda essa revolta, essas mentiras, roubo, morte e violência, assim, ó, em tudo que é esquina. E ele disse que não é só no Brasil, é no mundo todo essa transformação, que está se brotando da terra, né, aquele inso da maldade que precisa sair e ser limpo, né? Tudo isso, esse processo tem que vir à tona para que aqueles que realmente têm fé, aqueles que realmente conhecem as leis de Deus, aqueles que conhecem, sabem o que o Evangelho nos ensina, qual o nosso dever hoje de fazer. Eu sei que é difícil para nós entender como que 10 pessoas peguem uma menina e fazem, né, uma brutalidade, cometem uma brutalidade. O que passa na cabeça de um ser
Então essas pessoas, quando chegam a esse estágio, Laura, são pessoas que estão fora da casinha, pessoas que não têm nenhum conhecimento das leis de Deus. E se tem, não está nem aí. São pessoas que estão totalmente possuídas pelos vícios, pela ganância, pelo ódio, pelo poder, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que rezar muito. Né? O Fernando diz que os escândalos são necessários porque os escândalos muitas vezes nos alertam e faz com que a gente entre em ação e nos unam, tomam atitude, mas atitude dentro das leis de Deus. Tem as leis dos homens que tem que ser cumprida, e se Deus deu o talento a cada um de nós e nós não estamos sabendo usar devidamente, isso também vai ser cobrado, né? Também vai ser cobrado. Então nós temos que hoje nos unir, entrar em prece, elevar o nosso pensamento, envolver a rua que moramos, envolver os filhos dos amigos, dos vizinhos, envolver todas as pessoas dentro daquele ciclo amoroso, principalmente essas pessoas que muitas vezes a gente encontra aqui na rua, onde a gente mora, jovens se drogando, se prostituindo, jovens que não têm respeito, né, com as suas professoras. Eu conversei essa semana no atendimento fraterno com uma professora e ela estava na última da depressão. Ela disse assim, ó, eu não estou pedindo socorro porque eu não sei o que eu faço, eu trabalho com crianças, assim, eu não sei mais, se eu xingo uma aluna, tenho medo que eu estou sendo gravada e vão botar o vídeo no YouTube. Se eu exijo, então ela não sabe o que fazer. Então tá complicado. Se nós não buscarmos a paz interior, se nós não nos reunirmos com os pais, com os alunos, passar amorosidade para eles, passar para eles os ensinamentos do respeito, da harmonia, da responsabilidade, como diz o Fernando, nós não vamos estar fazendo o nosso papel, né, de verdadeiro cristão. Nós não podemos esperar só pelos políticos, nós não podemos esperar só pelos outros. Nós temos que tentar fazer a nossa parte. Buscar ajuda espiritualmente sempre. O Hermes diz, algumas vezes entramos em depressão porque queremos assumir o problema dos outros. Então, devemos auxiliar, mas não carregar a cruz do outro. Sim, auxiliar sempre. É como nós atendemos no fraterno. Eu não posso chegar ali e dizer, delegar o que a pessoa tem que fazer, mas eu posso amorosamente abraçar e dizer, vamos juntas. Vamos trabalhar para que tu possa te harmonizar. Vem fazer o tratamento. Vamos juntos aqui participar de um grupo de autoajuda onde tem psicóloga, né? Bom trabalho, Dudu. Obrigada pela presença, viu? E volte sempre. E juntos nós podemos, né, fortalecer uns aos outros, né? Então, para encerrar aqui a minha última colocação, na prática, meus amados, como podemos suavizar nossas provações? Como? Nós falamos tantas coisas aqui, vocês participaram na área de texto, tá tão linda a sala hoje, todo mundo participando nesse feriado. Então, como podemos suavizar nossas provações, meus amados? Vocês saberiam me dizer? Como podemos suavizar nossas provações? A Laura diz, sintonizando com o bem, o Hermes procurando ajuda quando necessário. A Laura disse, fazendo bem. A Cris procurando efetuar nossa reforma íntima. Tem alguém mais que gostaria de colocar algo que acha que pode se encaixar em tudo isso que os meninos e as meninas estão colocando aí na área de texto? Ainda não responderam o que eu gostaria, né? Vamos ver se alguém vai responder. A
O Carlos diz, compreendendo que melhores dias virão e que tudo é necessário. O Fernando orando, tudo lindo, maravilhoso. Mas nós estamos esquecendo de algo aí muito importante. Eu sei que eu tenho que orar, eu sei que tenho que fazer minha reforma íntima, mas eu sei o que é que hoje eu mais ainda preciso trabalhar? Vigiar, Sofia diz. Vou repetir a questão. Na prática, como podemos suavizar nossas provações? Vamos olhar dentro de nós. Vamos fazer uma reflexão. O que eu tenho de mais ainda latente dentro de mim que me incomoda e incomoda muita gente? Vamos olhar dentro de si primeiro. E que eu preciso nessa minha aprovação. Muito bem, Hermes. Retirar o egoísmo é um deles. A Dulce disse ui. Quando ela diz ui, é porque ela sabe que tem muita coisa aí, né? O Dulce ainda, né? Quando a Dulce coloca assim, ui, é porque eu já sei que ela diz, eu nem vou colocar em nada de texto, que vai ser muita coisa. Então, vejam só. A gente sabe que precisa melhorar as nossas atitudes, fazer reforma íntima, rezar, buscar equilíbrio, né? Ali a Nores diz sermos afável, alegria e amor, orgulho, vaidade, duas chagas. Isso mesmo, Fernando. Isso mesmo. Essas duas a gente tem que trabalhar. O Hermes diz seus derivados tais como vaidade, muito bem, ira, cólera. Nossa, então, para encerrar aqui, eu digo que moderando os nossos desejos, evitando a inveja, os ciúmes, a ambição, dando à vida material o valor relativo que lhe é peculiar, acima de tudo, aceitando-as com resignação e praticando ao bem ao próximo. Então, daí tira ele uma calma, uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Então, se eu pegar, puxa vida, eu tenho tanta inveja da Dulce, do jeito que ela fala, aquele sotaque dela português. Como eu queria, mas que raiva que eu tenho. Aí eu vou começar a dizer assim, puxa vida, Dulce, querida, me ensina a falar como você fala, né? Vou tentar buscar o aprendizado com ela, vou trabalhar a minha inveja, vou começar a deletar aquela inveja. Por que tem inveja? Se eu posso buscar auxílio, posso buscar ajuda, ela pode me ensinar. Por que eu vou ter ciúmes por coisa tão pouca, se eu também tenho capacidade às vezes de ir lá fazer igual, fazer até melhor? Então são essas chagas, né, que a gente tem que trabalhar. Por que ter uma ambição por coisas que não é minha? Para ti falta 2 reencarnações. Hermes, socorro. Eu já nem sei pra mim quantas faltam, não. Acho que pra mim falta muitas ainda. Olha, que tá bravo, tá bravo. Vocês estão... Hoje deu para entender um pouquinho, meus amados, o que seria motivos de resignação? Como que a gente pode se melhorar? Como que a gente pode ser um pouquinho mais tolerável? Como que a gente pode aceitar mais, né, aquela doença, cuidar mais do corpo, ter mais paciência com fulano, com a fulana, né? Saber buscar aquilo que é bom, saber deletar aquilo que não é. Deu pra gente entender hoje no nosso Evangelho no Lar? Deu pra gente se harmonizar um pouquinho? Deu pra gente se sentir mais leve? Deu pra gente emanar, pensar, desejar para muitos que a gente gostaria que tivesse aqui conosco hoje, participando
que o nosso amor, as nossas energias salutares possam, né, adentrar, fluir, estar aonde tem que estar nesse exato momento e que possamos fazer sempre a nossa parte. Muito obrigada, Hermes. Obrigada, viu, pela tua presença. Eu te desejo um final de tarde de muita paz e muita luz, tá bom? E bom trabalho lá na Casa Espírita. Bom, agora nós vamos passar aqui para as nossas vibrações. Carlos, tu poderia fazer as vibrações para nós hoje na sala? Então, tá bom. Te prepara aí, quando estiver pronto, levanta a tua mãozinha. O Carlos vai fazer as nossas vibrações. Coloque as suas águas para ser fluidificada. Na área de texto pode colocar os nomes de pessoas encarnadas, desencarnadas. Sentem confortavelmente nas suas cadeiras. E nosso Carlos vai dar início agora às vibrações. Olá, queridos amigos, boa tarde. Atenção. Sim, som ok. Então, depois deste nosso Evangelho no Lar de hoje, vamos vibrar. E vibrar é doar aquilo que temos em nós, o nosso amor, a nossa energia. E vamos, juntamente com a espiritualidade amiga que nos acompanha, nos assessora, não só pensamento, envolver-nos, dar as mãos todos juntos e emanar a energia que nos é peculiar, doando-a à espiritualidade para que possam ir ao encontro dos mais necessitados. E neste momento pedimos, em primeiro lugar, por todos aqueles que estão em sofrimento, que estão desesperados, que não têm paciência, por aqueles que estão a passar por tribulações, por provações, aqueles que, nas mais variadas dificuldades, possam ser ajudados, resignados para alcançar os objetivos a que se propuseram. Pedimos à espiritualidade que envolva todos aqueles que estão neste momento em sofrimento, em desespero, de causa, por aqueles que estão a desencarnar, para que possam ser auxiliados, amparados e protegidos. Rogamos igualmente por todos aqueles que no dia de hoje entraram uma vez mais no mundo material, renascendo, reencarnando aqui neste nosso planeta. Que Deus os possa abençoar sempre, a fim de que possam levar a bom porto todos os seus objetivos. Pedimos igualmente por todos aqueles que, em causa de desespero, possam ter cometido suicídios, para que possam ser amparados. E pedimos principalmente por todos aqueles que em desespero possam ser amparados a não cometer esse ato infeliz. Pedimos à espiritualidade que envolva os necessitados do mundo material e do mundo espiritual, em todas as suas necessidades. E rogamos também por todos nós aqui presentes e por todos aqueles que habitualmente estão aqui conosco, que, embora ausentes, estão conosco no nosso pensamento.
pedimos que onde quer que se encontrem, possam ser ajudados, possam sentir a energia dos benfeitores amigos em seu favor. Pedimos por todos aqueles necessitados do mundo material, aqueles que não têm pão, aqueles que estão em desespero para procurar um trabalho, para ter uma vida digna, que possam alcançar esses objetivos. Pedimos por aqueles que estão em sofrimento, por doenças físicas e doenças terminais, que possam ser amparados, para que possam suportar com resignação todas essas dificuldades. E finalmente pedimos por todos nós e por todos os nossos familiares, por todos os nossos amigos e por todos os nossos desafetos, que eles possam ser envolvidos com o mesmo amor, com a mesma ternura de Deus nosso Pai, que possam ser neste momento agraciados e possam reconhecer que Deus nunca se esquece de cada um de nós, os seus filhos. E, desta forma, encerrando estas vibrações do dia de hoje, pedimos a Deus, aos benfeitores amigos, que nos possam sustentar, amparar, intuir, proteger, a fim de que cada um, nas suas vidas, possa lograr atingir todas as suas realizações e todos os seus desejos. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigado, queridos amigos. Forte abraço. Obrigado, Rô, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Eu gostaria de fazer uma perguntinha. Sofia, teu microfone está funcionando? Não? Então tá bom. Eu vou então colocar aqui para nós, para encerrar a nossa sala, com uma prece musical, para que a gente possa ir tomando a sua água fluidificada, lentamente, mentalizando o seu corpo físico, tudo que o Carlos aqui passou para nós. Então essa música vai encerrar as nossas atividades na sala. Lembrando que vamos estar aqui amanhã com o nosso amigo Arnaldo, trazendo o estudo às 16 horas, o diálogo com as sombras. Então vamos lá. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo
quanta luz.